Olá pessoal, aqui é o Ney Mesiá e hoje eu vou falar um pouquinho das estratégias de tratamento em pacientes com disfunções de controle funcional. Esses são pacientes que não têm restrição de movimento, pacientes com dores lombares crônicas em que o movimento não está restrito, não há perda fisiológica da mobilidade. Porém, eles têm dor e têm incapacidade. E geralmente eles têm um movimento ou uma postura que reproduz os sintomas. E é numa tarefa funcional que a gente pode avaliar pedindo para que eles tentem reproduzir aquela tarefa funcional. A gente observa qual o comportamento funcional durante aquele movimento e tenta identificar, né, que comportamento é esse, que tipo de disfunção de controle é essa. Um exemplo, que eu já falei em vídeos anteriores, é a disfunção de controle em extensão ativa. São aqueles pacientes que muitas vezes têm uma tendência a sentar sem relaxar os eretores, né? Eles sentam eretos, muitas vezes não usam o encosto da cadeira, estão achando que estão protegendo a coluna dessa forma, porque não estão sentados relaxados, não estão em má postura. Isso muitas vezes ajuda a manter o quadro de dor crônica. E esses mesmos pacientes, às vezes o quadro ele aparece, né? A dor aparece quando ele vai fazer, por exemplo, quando ele vai se agachar, né? Quando a lombar deveria estar permitindo que o movimento de flexão acontecesse, mas esse movimento não acontece. Então o que acontece é que o movimento vai no quadril, no joelho, mas o paciente não relaxa a lombar na hora que vai fletir. E uma forma da gente testar para saber se ele está frequentando demais a extensão, está com os eretores tensos, né? Lembrando que se o músculo não relaxa, isso pode ser um motivo, né? Essa falta de relaxamento para realmente aquela região estar mais sensível. E uma forma da gente testar é tentando fazer ele perceber que essa tensão está aumentada e tentar fazer a mesma tarefa funcional que reproduz o sintoma de uma forma mais relaxada, para ver se ele nota a diferença. E aí tem uma que a gente chama de violação das expectativas, né? Muitos pacientes não tentavam fazer o movimento de forma relaxada, há muito tempo não faziam, e quando eles fazem, eles se surpreendem, nossa, fluiu bem melhor, né? E eu costumo usar essa estratégia aqui, né? Pedir para eles pensarem, fecharem a mão e pedir para que ele faça esse movimento com a mão fechada com força. E aí eu pergunto, com o que se parece mais a sua coluna? Com isso? Ou abre a mão e faz o movimento? Ou com isso? Invariavelmente eles dizem, está muito mais para isso, né? Então, por que isso? Porque pacientes com dores lombares crônicas tendem a ter um bracing, tendem a ter um aumento de atividade dessa musculatura do tronco. Isso faz com que eles estejam, por exemplo, no caso da extensão ativa, ele está frequentando mais a extensão ativa e está com um bracing. Então, ele está variando pouco esse movimento, né? Como se ele tivesse restrito a um arco menor mais para a extensão, frequentando pouco a flexão. Não que ele não frequente, não que não tenha o movimento de flexão. A maioria das vezes tem, só que ele não frequenta. Então esse é um exemplo da disfunção de controle em extensão ativa. Existem várias outras em várias direções e em breve vou discutir isso com vocês. Até o próximo vídeo.